Alô Brasil, meu Brasil varonil, estamos começando mais um VoxCast, dessa vez de uma forma bem especial, que é o último programa de 2025. Estamos trazendo o líder do movimento Nas Ruas, um movimento que é bastante famoso aqui no estado de Pernambuco, né? E esse momento delicado em que a política nossa está passando, é muito importante que estejamos bem informados para 2026, um ano muito importante nas eleições. E nada mais nada menos, estou trazendo aqui Vitor Borba, ele que é o líder do movimento Nas Ruas. E nós vamos falar sobre fé, política e economia, assuntos de geopolítica internacional, política na América do Sul, Brasil e, entre outras coisas, aquilo que você mais deseja saber, né? Essas nuances que vem acontecendo no meio da direita, e nada melhor do que o próprio Vitor Borba, que vai explanar para você. Okay. Aproveite, já deixa seu like, assina o nosso canal, porque nós vamos precisar agora em 2026 alavancar os movimentos da direita no estado de Pernambuco. Afinal de contas, o movimento Nas Ruas é nacional. E quem pode melhor explicar? O próprio Vitor Borba. É isso aí. Deixa eu colocar aqui ele para você conhecê-lo. Vitor, tudo bem? Tudo ótimo, Nil. Primeiramente, agradecer o convite. É uma alegria estar aqui no VoxCast participando nessa noite, conversando sobre temas muito importantes, né? Fé, política, economia, são temas que atingem, que alcançam a maior parte da população brasileira. O Nas Ruas, ele é sim um movimento nacional, presidido pelo deputado estadual de São Paulo, Tomé Abdus. Hoje eu tenho a honra de liderar no estado de Pernambuco. Também sou economista, especialista em finanças, em gestão empresarial, mestrando em ciências políticas. Portanto, são temas muito naturais para que a gente possa conversar ao longo da noite de hoje. Pois é, temos muitos assuntos para falar, vamos adiantar. Acho que as pessoas devem estar se perguntando, né? Por que Nil Santos está usando óculos escuros? Eu estou com a hipersensibilidade nos olhos, e por conta disso, as luzes que estão aqui, elas às vezes deixam meu olho um pouco irritado. E aí, por conta disso, eu tenho que fazer com óculos escuros. É uma recomendação, inclusive, do especialista em saúde dos olhos. Então, a gente vai fazer esse programa sempre com o óculos escuro. Não é questão de vaidade, nem querer aparecer, não. É mais ou menos isso. Mas vamos dar sequência aqui. Hoje eu estou operando e fazendo também a apresentação do programa. Você deve estar vendo que eu estou com um teclado aqui. É uma nova forma da gente fazer o podcast. Eu apresento e também opero ao mesmo tempo. Então, a gente vai, na medida do possível aqui, fazendo uma qualificação. Olha só, essa é a minha câmera e a gente vai conversar aqui com você da seguinte forma. Dentre os assuntos principais, o movimento Nas Ruas, ele teve como fundador a Carla Zambelli, não é isso? Isso, foi fundado em 2014 pela Carla Zambelli. Eu entrei no movimento ali entre 2020 e 2021, já era um movimento presidido por Tomé Abdus, deputado pelo estado de São Paulo, um movimento de matriz conservadora e liberal, um movimento que busca defender a liberdade econômica, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. A situação de Carla Zambelli hoje está lá na Itália, renunciou ao cargo. Quem vai substituí-la? Já está definido? Se eu não me engano, um deputado, vai ser um deputado do próprio PL. Isso, a legislação eleitoral, ela preconiza que assume o primeiro suplente do partido. Isso. Naturalmente do PL. E essa questão dela fazer a renúncia foi mais para proteger a própria questão do eleitorado, né, que elegeu ela como deputada e não perdeu uma vaga importante nesse momento em que o Brasil precisa ter pessoas de direita no Congresso. Sim, eu acho que foi um ato equilibrado, um ato sábio, considerando todo o contexto político que o país vem atravessando. Naturalmente, a cassação de Zambelli, lamentavelmente, já estava desenhada há algum tempo.
Então, eu creio que isso pode ajudar, de certo modo, a pacificar a tensão entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal. Sabíamos que o Alexandre de Moraes iria fazer justamente o que ele fez, né? Caçar, não iria aceitar que o Congresso. Então, através de uma própria canetada, ele foi lá e derrubou, vetou a decisão. Mas acho até que foi estratégico, mais do que estratégico, já se sabia que ela renunciaria caso ele tomasse essa decisão. Então, foi um passo à frente que nós demos aí para tentar reverter esse lado que está meio que pendente. Muita gente tá duvidosa do que está acontecendo em relação aos Estados Unidos com Donald Trump, depois que a Magnitsky caiu. Foi uma surpresa para você, essa queda da Magnitsky? Porque para o Eduardo Bolsonaro não foi surpresa, ele já sabia desde julho. Veja, Nil, eu acredito que essa notícia pegou muita gente de surpresa. Claro que a política ela possui bastidores que só quem vive de dentro consegue capturar e ter as impressões que condizem com os passos que serão dados no futuro. Nós, como cidadãos, estamos muito distantes daquilo que é tratado de fato dentro dos gabinetes, tanto do gabinete do governo federal brasileiro e do governo americano, muito mais, né? A gente está muito mais distante. Então é uma notícia que, de certo modo, abala a ala da direita no Brasil. Havia uma expectativa de que se mantivesse por parte do eleitorado da direita, mas a política é o que é. A gente recebe essa notícia de forma bastante surpresa, mas precisamos olhar para 2026, olhar para o candidato da direita mais competitivo, que é o candidato que o presidente Bolsonaro indicou, e trabalhar o cenário político para 2026, seja como políticos na linha de frente, seja como cidadãos, que é o meu caso, que é o caso dos membros dos movimentos de direita de modo geral. Aproveitando essa abordagem sobre Donald Trump ter aceitado o acordo, esse acordo que é meio fantasmagórico, né, com relação ao governo brasileiro, e um acordo que todo mundo está falando, né? Terras raras, né? Que isso afeta inclusive a própria economia do Brasil. Nós temos um discurso, né? Como nós vamos falar aqui sobre fé, política e economia, e está tudo meio que interligado, e nesse momento política e economia está mais interligado ainda, nesse momento que nós estamos passando, nós fazendo essa entrevista aqui, os interesses dos Estados Unidos é um interesse econômico. Então, a partir do momento que eles têm interesse nas terras raras, e muita gente quer saber o que significa isso, por que terras raras é tão importante para os Estados Unidos? Bom, as terras raras, o Brasil, é importante destacar para quem nos ouve, que o Brasil ele tem a segunda maior reserva do planeta de terras raras. E o que são terras raras? São um conjunto de elementos químicos, de elementos físicos, que são utilizados na produção de tecnologia de ponta. Então, os data centers espalhados pelo mundo, os satélites, armamento de ponta, de alta tecnologia, utilizam como matriz de insumo, sobretudo, os elementos presentes nas terras raras. E são elementos, por natureza, essenciais e estratégicos para todas as nações, sobretudo aquelas que buscam o protagonismo no mundo, seja pela área tecnológica, área da ciência, ou pela área militar, e está bastante em voga nos últimos anos. Pelo que eu sei, terras raras também tem, como você mesmo explicou, terras raras tem os materiais que fazem os processadores dos computadores, dos celulares, da inteligência artificial, dos aviões, não é isso? Sim. Dos satélites, sim, da comunicação, da tecnologia de uma forma. E, pelo que sei, a China, se eu não me engano, é a maior reserva
mundial. Se a China é a maior reserva mundial, inclusive as baterias dos carros elétricos. Sim. Hoje a China tem a maior produção de carros elétricos do mundo. E está se apostando nessa questão de trocar o combustível fóssil por questões de energia geradas por bateria. Como essas baterias dos carros elétricos são também compostas por essas terras raras, então a China já tem aí um passo à frente, principalmente na frente dos Estados Unidos, porque ela tem a maior reserva de terras raras do mundo. O Brasil está em que lugar? É segundo ou é terceiro? Segundo lugar. Segundo lugar. E os Estados Unidos, pelo que eu sei, é quinto ou é sexto lugar. Porque ainda tem, se eu não me engano, o Vietnã, que é o terceiro, tem o Canadá, que é o quarto, e os Estados Unidos está ali, eu acho que com o quinto lugar, com uma distância muito grande para o Brasil. Então, para que os Estados Unidos possa ter essa autonomia, é necessário que ele tenha uma boa parceria com os países que têm as terras raras. Então, nesse momento, nós estamos vendo o quê? Estamos assistindo que o governo Trump está estrategicamente se utilizando de uma questão política no país, que é a prisão do Bolsonaro, e também do 8 de janeiro, os processados pelo 8 de janeiro, para que possa haver uma anistia. Aí vem essa questão da dosimetria, que é uma enganação, né? Não é exatamente o que a direita gostaria que houvesse. E aí o Donald Trump solicita que seja feito algo nesse sentido. Estamos realmente avançando? Acha que o governo brasileiro vai realmente cumprir um acordo com honestidade? Ou existe aí alguma nuvem negra, nuvem cinzenta, até as eleições de 2026 e depois PRIO? Veja, Nil, como a gente tinha comentado anteriormente, são suposições. Não houve nenhum comunicado oficial do governo norte-americano ou do governo brasileiro afirmando de que o acordo estaria passando por essas questões de natureza econômica, de terras raras. Agora, existem análises diversas de que pressupõem que isso fez parte de um possível acordo. Então, nessas conjecturas, é tudo muito difícil de se afirmar com certa convicção aquilo que aconteceu ou que vai acontecer. Mas essa que é a prioridade hoje dos Estados Unidos. É a prioridade dos Estados Unidos hoje, é a busca pela autonomia das terras raras. Sim, veja, existem indícios de que, ou existiriam indícios de que o acordo passou por isso. E possivelmente, talvez, tenha passado. Então, considerando essa hipótese, é natural que o governo americano busque os seus próprios interesses. Afinal de contas, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele é eleito com os votos americanos, não dos brasileiros. Agora, é claro que nós tínhamos uma expectativa de que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a defesa da liberdade econômica fossem os alvos principais dessa discussão. Mas é algo que permeia as grandes castas de poder no mundo e, infelizmente, nós estamos, ou felizmente, distante delas. Eu poderia, inclusive, frisar aqui que, pelo fato também dos Estados Unidos estarem atrás dessa autonomia das terras raras, nós temos também o domínio da China nesse setor, né? E a possibilidade de que essa negociação, não só a questão das terras raras, mas a liberdade das Big Techs. As Big Techs, que são essas, inclusive, que nós estamos aqui nos comunicando, sendo transmitido esse podcast, houve um pedido especial de Donald Trump para que as Big Techs não fossem mais censuradas, né? Existe aí algum indício de que o conteúdo do que se fala hoje nas redes sociais esteja com mais liberdade? Porque aparentemente já está. Eu fiz aqui uma entrevista
onde nós falamos alguns assuntos que naturalmente em um ano atrás ou 6 meses atrás poderia ser um break, o famoso, né, bloqueio do canal por algum tempo, e passou. Inclusive isso que a gente está falando aqui. É bem possível que passe com mais facilidade. Lógico que a gente vai se precaver aqui, a gente não pode falar tudo. Não pode falar tudo, porque se falar, corremos o risco de ter o canal bloqueado, uma multa e também perdermos o nosso conteúdo aqui, que não é esse o caso. A gente não quer perder essa oportunidade de estar transmitindo conhecimento para os nossos internautas. Mas parece que a liberdade das Big Techs também estão dentro desse acordo. Veja, partindo desse pressuposto, Nil, que mais uma vez é uma conjectura, é uma hipótese, a gente não tem nenhum documento oficial que valide. Mas não vai haver, porque hipótese. já colocaram segredo por 100 anos. Então, veja, partindo desse pressuposto, da hipótese de que estaria dentro do acordo, é natural, veja, é uma medida que visaria trazer mais segurança do ponto de vista da liberdade de expressão, que é um bastião da democracia americana e, de certo modo, permeia toda a civilização ocidental. Os países do Ocidente, eles foram forjados e devem ou deveriam permanecer dentro desse princípio básico, que é a liberdade de falar. Afinal de contas, parlamento é o lugar de se falar, de defender ideias, de defender correntes de pensamento. Seria, de certo modo, uma pequena vitória. Afinal de contas, foi através das redes sociais que a direita ascendeu no Brasil em 2018 com o presidente Bolsonaro e que continua, de certo modo, discutindo ideias importantes para o país, defendendo as pautas que nós consideramos importantes, e sem as redes sociais, de fato, seria um problema drástico, um problema muito crítico para o país de modo geral. Afinal de contas, nós entendemos que a imprensa tradicional, pelo menos parte da imprensa tradicional, possui um viés já bem estabelecido. Até porque eu estou insistindo nessa tecla porque nós colocamos aqui fé, política e economia. E os Estados Unidos está inserido dentro desses 3 pontos específicos que você tem preferência da gente conversar aqui nessa oportunidade de entrevista. Os Estados Unidos é um país tradicionalmente protestante. Né? Então, dentro desse viés de protestantismo que os Estados Unidos têm, e a Igreja Católica tem avançado também dentro dos Estados Unidos, nós temos que os Estados Unidos tem um viés mais conservador do que progressista. Sim. Não seria um risco do próprio Donald Trump colocar nessa negociação de interesses econômicos, sobrepondo sobre questões humanas? No caso, se colocou a lei Magnitsky por conta de direitos humanos. E aí se tira por questões econômicas. É o que nós estamos vendo. É como você falou, são apenas conjecturas, não existe nada oficializado. Estamos aqui, inclusive, só conjecturando. Afinal de contas, foi colocado como segredo segredo de Estado, né? Uhum. Por 100 anos, essa negociação. Vemos aí os batistas, o pessoal da JBS, entrando em contato com o próprio Donald Trump, conversando com o Donald Trump, eles que são empresários. Então, como é que fica essa visão republicana, na sua visão política, e ao mesmo tempo de fé cristã dentro dos Estados Unidos? Porque o que está se comentando hoje no Brasil é de que a direita brasileira foi traída. Veja, Nil, como a gente comentou no início dessa conversa, o presidente Donald Trump ele foi eleito com os votos dos americanos. Ele não foi eleito com os votos dos brasileiros. Os acenos que o presidente Trump fez no primeiro semestre para o Brasil foram acenos importantes. Ajudou, de certo modo, e aqui eu não falo das sanções sobre os produtos brasileiros, porque
o Brasil perde muito com as sanções aos produtos brasileiros. O Brasil perde muito com a restrição de entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. São empresas que têm seu faturamento prejudicado, são famílias que perdem os seus empregos. Isso é uma medida econômica ruim para o Brasil. Por outro lado, a gente vê medidas que, sobretudo os pronunciamentos feitos pelo presidente Donald Trump, a carta que ele escreveu justificando algumas medidas contra o Brasil, uma preocupação com a liberdade de expressão, uma preocupação com a democracia, uma preocupação com a censura que, no nosso entendimento, via sendo intensificada no nosso país. Então, são razões justas, as razões, como você bem pontuou, para a remoção de alguns posicionamentos do presidente Donald Trump em relação ao país terem sido retiradas. Nós nunca vamos saber de fato, nos detalhes, aquilo que foi acordado. Contudo, mais uma vez, a gente entende que a política é a arte do possível. E a política, ela tem de ser pragmática. A gente precisa, naturalmente, reconhecer que o Brasil ele atravessa um momento delicado, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico também, que é um ponto que a gente precisa destacar para quem nos ouve, e que vai cobrar consequências muito severas, tende a cobrar consequências muito severas em 2026, 2027 em diante. Eu vou fazer um comentário aqui, olhando para a Câmara da Verdade aqui. O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele durante o ano de 2025, ele cansou de chamar Donald Trump de nazista, fascista, tudo que é ista, ele chamou o Donald Trump. Depois ele disse, não, mas aí o Donald Trump teve uma química e não sei o quê, aí mudou o discurso. Aí agora está se sentindo um grande amigo de Donald Trump. E a pergunta que eu vou colocar aqui para você debater comigo, e eu vou colocar também para você que está assistindo, é exatamente o seguinte. Quantas vezes o Lula, esse ano de 2025, falou em soberania do país? Falou para mais de 3 milhões de vezes. Virou até jargão da esquerda em falar em soberania. Aí vem com essa negociação com Donald Trump, dizendo que o Brasil jamais se venderia para os Estados Unidos. E, pelo que nós estamos vendo, está negociando as terras raras. Não venha dizer que eu estou aqui colocando coisas estranhas no ar, porque não sou eu que estou falando. Está todo mundo dizendo isso. Inclusive o pessoal que são apoiadores da esquerda. Não é só eu que sou apoiador da direita, não. Os apoiadores da esquerda também estão falando isso, sobre esse assunto, terras raras. A questão das Big Techs, da liberdade das Big Techs, poder não ter tantas controle, isso aí é uma coisa que é variável. Mas a questão da soberania, que foi tão falada pelo governo Lula, agora está em desacordo com o que ele falou. Mas a gente sabe que aquilo que Lula fala não se escreve. Não se tem confiança. O que nós estamos prospectando é que tudo isso é uma jogada eleitoral para 2026. Depois de 2026, será que vai ser cumprido? Ninguém sabe. Nós vamos conjecturar de novo. Projeção para o futuro? Eu não confio. Eu não acho que Donald Trump também confie. Se for perguntar para mim, Donald Trump, Lula, quem é mais experiente a nível internacional? Quem tem mais jogo de cintura? Quem conhece mais as nuances de mercado? Eu sei que não é só Lula que comanda o Brasil. Ele depende muito de Zé Disseu, que é um grande articulador. Inclusive, eu bato palma para Zé Disseu, porque realmente o cara entende muito. Não que eu concorde com as coisas dele, lógico que não. A metodologia dele, eu não
jamais eu bateria palma. Mas como ele consegue articular bem as coisas no governo brasileiro para conseguir as instituições fazer o que as instituições brasileiras estão fazendo, principalmente no meio jurídico, é difícil. É muito difícil ele realmente ter essa conexão das instituições brasileiras de uma forma bem ajustada aos interesses da esquerda brasileira. Então nós vamos voltar ao seguinte: os reflexos da economia. O Brasil está bem economicamente porque a gente sabe que a renda per capita no Nordeste caiu bastante. Mas o governo continua fazendo propagandas e mais propagandas dizendo que a rentabilidade do brasileiro melhorou. A oferta de emprego é a melhor dos últimos 14 anos. Bem, eu sei que a metodologia do IPEA ela muda de acordo com certos interesses. E isso já foi comprovado, que saiu agora há pouco uma pesquisa internacional mostrando que a qualidade de vida e os padrões de rentabilidade da renda per capita do brasileiro caiu, enquanto o governo está dizendo que melhorou. Aí eu pergunto a você, que é economista de uma escola muito famosa, que é a escola austríaca. Você é da escola austríaca ou é de Chicago? Inclusive, explique isso aí. Qual é a diferença de ser um economista espelhado na escola de Chicago e a escola austríaca? Porque eu sei que Milei, lá da Argentina, é da escola austríaca. Se você puder explicar, porque o nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, é da escola de Chicago. Essa é uma das outras perguntas que eu fiz. Eu vou me estender um pouco, mas eu agora vou devolver a palavra para você. Claro, vamos lá. Eu sou economista formado na Universidade Federal de Pernambuco. E sim, eu entrei normal e saí normal, antes que qualquer pessoa pergunte. O Centro de Economia na Universidade Federal de Pernambuco é um centro de excelência. Ao menos na minha época, era o melhor centro, o centro mais conceituado do Norte e Nordeste. Era, se não me falha a memória, o 5º curso mais conceituado do país na área de economia, com excelentes professores, um excelente conteúdo. E nós fomos expostos a uma corrente de pensamento, tanto keynesiana, desenvolvimentista, como se chamou no Brasil durante muitos anos, tanto para uma corrente mais liberal, uma corrente espelhada e lastreada no pensamento de Hayek, na escola austríaca americana. A Universidade de Chicago, que formou Paulo Guedes, na minha opinião, se não o melhor, um dos melhores ministros da economia que o Brasil já teve, é uma escola conhecida por apresentar soluções de natureza liberal, fundamentada na redução de tributos, na desburocratização da economia, na desregulamentação da economia, na geração de empregos via iniciativa privada, no aumento de investimentos privados em detrimento dos investimentos públicos, por uma questão vocacional da iniciativa privada. Normalmente a iniciativa privada ela tem um nível de produtividade mais elevado do que empresas do setor público, até porque a iniciativa privada ela é composta por profissionais, via de regra, que têm seus cursos especializados para as funções que devem ocupar, com experiências nos setores onde elas vão trabalhar, com experiência, inclusive, em outros países, onde trazem as melhores práticas de outros países, de outras empresas multinacionais, para o seu setor, no país onde está localizado. Então, a gente acredita que a iniciativa privada, ela sim tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico de qualquer país, não é só do Brasil. Os números do Brasil, a gente tem sérias ressalvas com aquilo que está sendo divulgado. Afinal de contas, cerca de 80 milhões de pessoas dependem direto ou indiretamente de benefícios sociais num país onde tem uma população em torno de 215 milhões. Então, quase metade do país depende de algum benefício social. O benefício social ele é importante, ele tem o seu mérito, ele tem o seu papel dentro de qualquer sociedade. Afinal de contas, existem pessoas que precisam do benefício para viver, mas a gente entende que o benefício ele precisa ter início, meio e fim. O benefício ele precisa ser um apoio temporário para as famílias poderem
se capacitar, se qualificarem e terem uma oportunidade de trabalho, porque não existe benefício social melhor do que o emprego para a pessoa poder levar o pão de cada dia, levar com dignidade o suor do seu trabalho para sua casa. Então, o panorama econômico no Brasil não é um panorama muito satisfatório e nos deixa muitas preocupações para o futuro. Agora, o terceiro trimestre do 2025, o Brasil praticamente está estagnado do ponto de vista da atividade econômica. O crescimento do terceiro trimestre foi 0,1, isso não é nada. O quarto trimestre de 2025 tende a ter alguma reação muito em função da injeção do 13º na economia, das festas de fim de ano. O consumo tende a alavancar, de certo modo, o quarto trimestre brasileiro. Mas 2026 a gente já observa com muita cautela, porque os investimentos estão sendo freados pelas empresas. Elas vão olhar, e o ano eleitoral tende a complicar esse cenário, vão olhar para que caminho deve ser direcionada a economia brasileira e vamos esperar o resultado das eleições de outubro para que a gente tenha, se Deus permitir, um futuro um pouco mais promissor. Você tem alguma informação, você que é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, como você mesmo falou, é um ambiente que você pode, de repente, se transformar ali ideologicamente, mas você não se contaminou. Mas a pergunta que eu fiz a você, talvez você tenha pulado em algum momento, sobre o IPEA. Certo. O critério que o IPEA utiliza para fazer as pesquisas, eles mudam a metodologia. Até que ponto o critério de uma metodologia pode mascarar um resultado final? Porque, conforme informações que eu tenho recebido, e já foi publicado isso aí, um especialista francês, um Instituto Francês de Economia, pegou os dados da Secretaria da Fazenda do Brasil, junto com os dados do IBGE e a metodologia do IPEA, e constatou que o padrão de economia do Brasil está em queda. E a renda per capita, o poder aquisitivo do brasileiro também. Já as pesquisas mostradas pelo IPEA, junto ao governo brasileiro, que é o governo brasileiro anda comemorando isso, de que o padrão de renda per capita do brasileiro melhorou, o nível de emprego, de desemprego caiu e o de emprego aumentou. Uma das coisas que eu quero, inclusive, explicar para você que está nos assistindo é o seguinte: um critério, desempregado é uma coisa. Você que tem um MEI, microempresário individual, você é desempregado ou empregado para aquele que tem MEI? Vamos lá, Nil. O IBGE e o IPEA, eles consideram desempregado aquela pessoa que parou de procurar emprego nos últimos 30 dias, se não me falha a memória. 30 ou 60 dias. Então, aquela pessoa que está desempregada, parou de procurar emprego nos últimos 30 ou 60 dias, me falha agora a memória, o período exato, ela já não é mais considerada desempregada. Embora ela não tenha uma função formal, só pelo fato dela não procurar mais emprego, ela está desenquadrada da metodologia que a gente ouve ser divulgada por aí. Então a metodologia utilizada hoje pelo IBGE ou pelo IPEA, ela é sim questionável. Porque ela, no meu entendimento, não retrata de forma fidedigna o cenário laboral do país. O MEI, ele é considerado empregado ou não empregado? E aí muitas metodologias vão existir para conseguir classificar isso aí, para chegar a uma conclusão de se está empregado ou não. Em regra, não. Porque se você não tem uma renda recorrente, se você não está ali prestando um serviço mensalmente, com valores definidos ou pré-definidos, ou de certo modo que exista uma regularidade, ele não se enquadraria como um empregado. Então são sim metodologias duvidosas,
questionáveis por grande parte da ala econômica do país e fora do país. E a gente entende que a renda per capita, a gente vai avaliar a série histórica do país. Em 2010, a renda per capita brasileira, do brasileiro, girava entre 10 a 11 mil dólares por ano. Estamos em 2025. A renda per capita do brasileiro, 10 mil dólares. Gira em torno de 10 mil dólares. Então eu pergunto, a renda per capita é basicamente a mesma 15 anos depois. Mas e os custos são os mesmos? Não. Os custos eles explodiram de 2010 para 2025. Um carro em 2010 custava 25 mil reais, 30 mil reais, um carro popular. Hoje você não encontra um carro zero por menos de 60 mil reais, 65 mil reais. Quando a gente vai fazer uma feira, naquela época se gastava em torno de 300 reais, 400 reais para uma feira semanal de uma família de 3, 4 pessoas. Hoje você não gasta menos de 600, 700 reais. Então os custos eles explodiram exponencialmente. O poder de compra diminuiu. O poder de compra foi corroído, absolutamente corroído. As famílias brasileiras estão muito mais pobres do que estavam em 2010. Mas muito mais pobres. Se você perguntar a geração que nasceu na década de 80, final da década de 80 e início da década de 90, que hoje tem seus 30, 35, 38 anos, pergunte a eles quantos deles conseguem comprar um apartamento, conseguem comprar uma casa com essa idade. Quanto que lá atrás, 15, 20, 25 anos atrás, era comum se formar, ter um bom emprego, ganhar bem, comprar seu apartamento, sua casa, ter seu carro, se formar. Hoje isso é um sonho distante para a maioria dos brasileiros. Eu consegui comprar meu apartamento com 32 anos de idade. Então veja, a gente vê hoje profissionais saindo da faculdade sem emprego ou trabalhando nos chamados subempregos. Eu não sou muito fã dessa nomenclatura, porque eu acredito que todo emprego legal ele é um emprego digno. Mas convencionou-se chamar dessa forma. Então pessoas que se formam em engenharia vão trabalhar como Uber, pessoas que se formam em direito, em administração, que não conseguem uma alocação no mercado formal e vão trabalhar como MEI, prestar serviço. Então a gente vê uma situação muito precária no Brasil, a verdade é essa. Enquanto que a gente entende que a realidade é muito diferente daquilo que os números estão apresentando no IBGE, no IPEA. E isso o brasileiro sente no bolso. Basta ir no supermercado, basta colocar um currículo no mercado de trabalho para você ver que as vagas elas não são tão abundantes como esses institutos tendem a apresentar. O assunto Brasil é muito complexo. Isso aí é de fato... A gente vai ficar aqui a noite todinha conversando e vai ser sempre um problema para se chegar a um denominador comum. E como eu prometi também, a abordagem do assunto entre o movimento nas ruas, que ele é o líder, ele também faz parte do Provida. E eu vou pedir para que ele explique exatamente como acontece esse movimento aqui no estado de Pernambuco. O Provida. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre esse movimento Provida? Vamos sim, Nil. Só destacando, eu represento o Nas Ruas em Pernambuco. O Nas Ruas ele tem um presidente nacional, que é o Tomé Abduz, que é deputado estadual pelo estado de São Paulo. O Provida ele nasce há mais ou menos 26 anos, com um objetivo muito claro: defender a fé, a vida e a família. Naquela época, o Brasil já atravessava governos com viés um pouco mais totalitários, governos nós consideramos de extrema esquerda, e já havia certos indícios no sentido de buscar atacar a família de forma geral, com ideologia de gênero, com a promoção do aborto, com políticas públicas que buscavam classificar o aborto como questões de saúde, quando na verdade nós entendemos que é uma questão de defesa da liberdade, de dar liberdade a um ser humano nascer. Então, as pautas da defesa da fé é a liberdade religiosa. A liberdade de nós termos a escolha de ir para uma igreja, de professar a nossa fé, de ler a Sagrada Escritura, de ler a Bíblia,
de defender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro pilar do Provida Pernambuco. O segundo, a vida. É a defesa da vida desde a sua concepção até o seu fim natural, porque temos o entendimento que Deus dá a vida e só Deus pode retirá-la. A partir do momento em que o ser humano ele passa a se arvorar no direito de decidir quem nasce e quem morre, isso é algo muito perigoso no nosso entendimento, tanto na questão do aborto quanto na questão da eutanásia. Então, nós defendemos a vida em todas as suas dimensões e em sua totalidade. E a família, como Deus a instituiu. Nós acreditamos que a família ela é a célula máter da sociedade, ou seja, sem família não existe uma sociedade. Sem família saudável não existe uma sociedade saudável. E o mal ele busca atacar a família no seu seio, tentando desconstruir a identidade familiar, que no nosso conceito cristão, naquilo que a Sagrada Escritura preconiza, é formado por uma mulher, um homem e seus filhos. Muito interessante essa posição. Eu não sei se você tem acompanhado que existe um novo formato que está sendo mostrado no YouTube. São os debates. O debate está muito na onda, né, nesse momento. É tanto que nós estamos fazendo aqui esse debate também, mas o debate nunca foi tantas vezes feito no Brasil como está sendo feito agora. E um formato que foi feito que é o seguinte: um determinado defensor de uma ideia específica contra 20 contrários. Então você tem lá um conservador contra 20 liberais, esquerdistas, um esquerdista contra 20 conservadores. E num desses debates eu encontrei a questão da defesa, uma feminista, uma antifeminista, que no caso foi aquela deputada lá de Santa Catarina, como é o nome dela? Campanholo. A Ana Campanholo, contra 20 feministas. E dentro desse debate se falou sobre o aborto, onde uma dessas feministas considerava que a vida só existe depois que a criança vem ao mundo. Mas enquanto ela está no corpo da mãe, ela não é considerada como uma vida. Ela é apenas parte do corpo da mãe. Certas concepções a gente fica meio que... É um completo absurdo, né? Veja, então, para que fazer pré-natal, né? Quando a gente vai lá, graças a Deus, sou pai de 2 filhos. Meu filho tem 2 anos e meio, minha filha tem 9 meses. E quando a gente vai no pré-natal, a gente tem a graça, a bênção de ouvir o coração do bebê bater. Então, já nas primeiras semanas de vida, o coração do bebê já está batendo. Aos 90 dias, ele já tem o seu corpinho formado. É possível ver os braços bem formados, as mãos, as pernas, os pés, a cabeça. Tanto que ele escuta, ele responde. Ele responde a estímulos de forma tempestiva. Então, dizer que a vida só existe depois do nascimento é um completo desconhecimento da biologia humana. A vida, ela se dá desde a sua concepção. Eu aprendi isso no colégio. Veja, eu tenho 31 anos. No colégio, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, já se falava nas aulas de biologia. Quando é que a vida começa? A vida começa desde a sua concepção. Mas as ideologias, elas tendem a perverter, de certo modo, a verdade. E a gente, para estudar a verdade, precisa entender filosofia. Filosofia, que é o amor ao conhecimento, ela tem um objetivo muito claro, que é buscar a verdade através da observação da realidade. Se eu digo para você, olha, isso aqui é um microfone, por quê? Porque ele tem um pedestal, ele tem uma peça onde ele captura o som, ele vai repercutir isso no seu ar. Isso é um microfone. Então, algumas pessoas querem dizer assim, não, mas esse microfone, ele pode não ser um microfone, ele pode ser uma cadeira. E você precisa respeitar a minha opinião de que esse microfone para mim é uma cadeira. Isso é um completo absurdo. As pessoas que tendem a pensar dessa forma,
elas não têm parâmetro nenhum com a realidade, elas vivem desconexas com a realidade. E querem impor certos conceitos que são irreais. Veja, para você convencer alguém de que isso não é uma mesa, isso é uma cadeira, dizer assim, ah não, mas se eu quiser sentar na mesa, eu consigo. Então ela é uma cadeira, porque a função da mesa, da cadeira é sentar nela. Então eu posso sentar na mesa, para mim é uma cadeira. Isso é um completo devaneio. É porque eles vêm com a história de construção social. Então veja, Chesterton, ele já dizia que chegará o tempo em que precisaremos provar ao mundo de que a grama é verde. Então você olha para a grama, ela é verde. A gente vive um momento e diz assim, olha, a pessoa vai dizer assim, ah não, mas para mim a grama ela é azul. Eu falei, tudo bem, então, você pode pensar que ela é azul, mas ela é verde, não vai mudar a essência da grama. Então é mais ou menos por aí, são momentos muito turbulentos, sobretudo do ponto de vista intelectual. A gente vê no Brasil, lamentavelmente, um caso agora recente aí no Recife, de uma formatura, que tocou-se ali uma música. Eu não chamo isso de música, né? Isso é um barulho. É uma apologia à prostituição, uma apologia ao adultério, uma apologia, inclusive, ao estupro. Lamentavelmente, a letra da música que foi tocada lá nessa festa. E se você abrir o seu Spotify, o seu Deezer, seu YouTube e colocar músicas mais tocadas no Brasil, na atualidade, infelizmente serão desse teor. Então, onde foi parar a nossa cultura? A cultura de amor ao Brasil, a cultura de reverência ao divino, a cultura de valorização da família, a cultura do romantismo, daquilo em que o homem e a mulher eles compunham músicas poéticas, você tinha valor, você tinha beleza ali dentro. Então, quando a gente olha a expressão eleitoral do país absolutamente invertida, é reflexo de uma cultura destruída, de uma cultura que foi abandonada, de valores importantíssimos que forjaram a civilização ocidental, que são a filosofia grega, o direito romano, os valores judaico-cristãos, são os 3 pilares da civilização ocidental. Então, quando a gente olha para gerações mais novas, lamentavelmente, uma parcela considerável se perdeu, não se respeita mais pai e mãe, não se respeita mais professor em sala de aula, não se respeita mais a polícia. Então, quando se perde a noção da autoridade, da hierarquia, isso é uma tragédia anunciada. E a gente vê isso sendo refletido no cenário político eleitoral do Brasil. Eu vou até pedir para você pegar. Você falou agora em filosofia, eu me lembrei, né? Olha, esse nosso estojozinho que tem o cinza. Pega ele, por favor. Aqui, na mesa. Esse aqui? Olha aí. Biblioteca Mestres da Filosofia. Mestre da Filosofia. Olha aqui. A gente vai, inclusive, em outros programas, nós vamos aqui fazer algumas recomendações de leitura. Temos alguns livros, por exemplo, aquele outro lá que você pode pegar ali, Mídia, de Chomsky. Esse, pequenininho, isso, traga pra cá. Aqui, ó. Mídia, de Chomsky. Chomsky é um ícone da esquerda norte-americana. Ele é um dos protagonistas do Washington Post, se eu não me engano, né? Ele já está bastante idoso, se eu não me engano, ele já está com 90 anos. Mais ou menos. E Chomsky aqui nesse livro, ele explica qual é a metodologia jornalística e as narrativas da esquerda para manipular governos. Se você... Veja que é um livro pequeno, porque ele aqui consegue resumir as principais ideias de comunicação para a maneira de persuadir a população e outras coisas mais. Aqui nós temos o Mestre da Filosofia, que aí já é um conhecimento mais avançado, de certa forma, mais antigo e mais avançado, né? Verdade. Que eu estou falando isso aqui agora? O brasileiro perdeu o hábito de ler. Sim. Por quê? O que você acha? Eu acredito que
que esse é um fenômeno ocidental, de modo geral. Porque o advento das redes sociais, elas trazem, ele traz pontos positivos e negativos. A gente tem mais acesso à informação, contudo, a gente tem uma enxurrada de fatos, de informações, ao mesmo tempo de forma desorganizada. E isso vai consumindo o tempo do cidadão. Antigamente, quando se parava para ler um jornal impresso, você tinha a capa do jornal, você tinha os tópicos, os subtópicos, o caderno de política, de economia, de fé, de negócios, de corretagem, e você conseguia organizar o seu tempo de modo mais eficiente. Hoje, no mesmo Instagram, rolando o seu feed, você tem política, economia, fé, consumo, viagem, todos os outros assuntos embaralhados e com um algoritmo muito bem definido. Porque o Instagram, o Facebook, o TikTok, ele consegue capturar os vídeos e os temas que lhe engajam mais, que você passa mais tempo olhando. E isso gera um efeito de dopamina, uma liberação de dopamina no organismo humano, e você passa a ficar preso dentro da tela, passa horas a fio e não percebe. Enquanto que a leitura ela é menos estimulante do ponto de vista visual. Então, avaliando o comportamento psíquico, comportamento químico dentro do organismo humano, a rede social ela gera muito mais estímulos e, portanto, tem uma capacidade maior de reter a atenção. Então, existe esse fenômeno químico dentro do cérebro humano, que é universal, não é só uma questão do Brasil. Ler hoje um livro exige muito mais esforço do cidadão do que exigia 10, 15, 20 anos atrás. O livro ele é uma ferramenta poderosíssima porque traz conteúdos, via de regra, os bons livros, detalhados, com profundidade, com raciocínio lógico bem estruturado, que aguça e estimula o raciocínio humano. Enquanto que a rede social, ela cumpre um papel importante de informar, por outro lado, ela torna muito superficial o conhecimento que nós absorvemos. Então é preciso ter a virtude da ordem, de poder ordenar bem esses momentos, o momento de leitura, o momento de captura de informação, para que a gente não vire uma sociedade imbecilizada, que vive só de informações rasas e não tem um conteúdo profundo e importante. Muito curiosa a sua resposta. Agora, veja só, eu percebi que a sua resposta é uma resposta de alguém que realmente tem um estudo, tem um preparo, que é o que você tem. Afinal, você me falou, inclusive, aqui em off, né, nós estávamos conversando, você está fazendo ciência política numa faculdade na Espanha, né? Isso. Você também está fazendo um MBA ou terminou já o MBA? Já terminei os dois, tanto em finanças quanto em gestão empresarial. Gestão empresarial, MBA em gestão empresarial e de finanças. Você é economista formado e esse curso de ciência política na Espanha tem essas nuances todas do que pode ser a Agenda 2030 para vocês? Está apresentando alguma coisa? Veja, pouco se fala, né? Pouco se fala da Agenda 2030, nesse mestrado especificamente, e, no entanto, na área econômica ele é mais latente. O que é a Agenda 2030? Né? É um projeto, um plano global que pode ser resumido em algumas dezenas de objetivos de desenvolvimento social da ONU. Você que nos ouve nesse momento pode dar um Google. São as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU. E lá tem uma série de elementos. Contudo, são elementos, no meu entendimento, perigosos. São elementos que falam sobre uma espécie de utopia de igualdade para todos, mas a gente sabe que o socialismo, o comunismo, ele quer igualar todos pela miséria. Olavo de Carvalho falava muito sobre isso, né? Que existem 3 grandes frentes no mundo disputando a hegemonia global. A primeira frente é o mundo árabe, os 72, se não me falha a memória,
países que compõem um bloco muçulmano, islâmico. Eles têm um modo de viver muito particular, uma forma de pensar muito particular, uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo muito particular. A segunda frente é o bloco russo-chinês. Leia-se o socialismo, o comunismo, que busca impor a sua hegemonia no mundo, onde o Estado ele tem a supremacia, o Estado ele é o motor econômico, Marxista? O Estado Marxista? Sim, marxista de certo modo, porque o marxismo ele se reinventou ao longo do tempo. Sim, né? sim. A gente tem fases do marxismo. Então, o bloco russo-chinês é a primeira força, o bloco islâmico é a segunda força e o globalismo é a terceira força. Esses três blocos eles lutam entre si pela hegemonia do mundo. E o que é o globalismo, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é a Agenda 2030? O globalismo ele é um movimento formado por grandes grupos de capital muito relevante que busca suprimir as soberanias nacionais para que uma ordem global se sobreponha. Eu vou repetir. O globalismo ele preza e prega uma redução das soberanias nacionais para que uma ordem global, uma supremacia, uma soberania global perpetre de certo modo dentro das nações, impondo políticas, costumes, cultura, direcionamentos econômicos. A gente viu isso acontecer de um modo muito claro na pandemia, né? A gente viu na pandemia direcionamentos do OMS serem preconizados como os 10 mandamentos escritos em pedra. E quem discordasse era um louco, um lunático. Podemos dizer que a ONU faz parte desse processo. Sim, é um braço fundamental nesse processo, no nosso entendimento. Porque a ONU ela busca impor políticas públicas, impor, de certo modo, direcionamentos econômicos, impor a forma como as sociedades enxergam a cultura, a liberdade de imprensa, o papel do Estado. Então, 30 anos atrás, existia-se um entendimento de que a economia deveria ser movida pelas empresas. Hoje em dia, boa parte do mundo entende que a economia deve ser regida pelo Estado. Embora a gente venha observando, sobretudo na América Latina, uma virada de mesa. A gente vê a Argentina indo para a direita, um campo conservador liberal. A gente vê o Paraguai se despontando como um case de sucesso do ponto de vista da economia. A gente vê a Bolívia abandonando décadas de Morales e seus sucessores. A gente vê o Chile agora, recentemente, deixando a esquerda e migrando para uma corrente de pensamento do ponto de vista econômico mais liberal. E para a pessoa que está nos ouvindo agora, o que é que significa ser mais liberal? É você reduzir tributos, porque quando você reduz tributos, você está deixando mais dinheiro no bolso das famílias e das empresas. O Estado ele não produz nada. Vou repetir. O Estado ele não produz nada que não tenha tirado antes do bolso das empresas e das famílias. Então a riqueza ela é produzida pelas empresas e pelas famílias. Isso é importante ser dito. Então essa visão liberal vem ganhando força, sobretudo na América Latina, porque viu que décadas de uma política econômica fracassada produz fracasso, nada mais óbvio. Produz miséria, produz pobreza, produz perpetuidade daquilo que a gente não quer. Porque o que a gente quer entregar para as pessoas, para as famílias, para os países, é o caminho da riqueza. E não apenas do materialismo. Porque no momento em que você confere dignidade através de um bom salário a uma família, confere dignidade através de bons lucros para o dono de uma empresa, isso se traduz em uma comida de melhor qualidade, uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade, veículos de melhor qualidade, um transporte de melhor qualidade. Você confere dignidade. E é tudo aquilo que as ditaduras comunistas, que a corrente socialista não quer que a gente tenha. Liberdade, dignidade, que é o povo dependente do Estado, almejando e mendigando as migalhas que caem da mesa do regime. Então a gente precisa de uma economia liberal, a gente precisa
ter liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade religiosa, para que a gente tenha uma vida próspera e digna. Nós já terminamos o nosso tempo, basicamente. Eu vou ter que encerrar a nossa entrevista aqui, mas eu vou ficar com aquele gostinho de quero mais, porque é o seguinte: um dos debates que eu tenho feito com alguns amigos, principalmente que gostam de falar sobre economias, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, juntando com a política, né? Eu vou colocar de repente, deixa eu ver se tem algum assunto aqui que ficou faltando, mas seria isso. Os países escandinavos, como Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, são países que têm uma certa dose de socialismo. E alguns socialistas dizem, não, mas o socialismo desses países mostram o que tem de bom no socialismo, porque o índice de educação é mais alto, o padrão de vida da população é mais alta e tudo mais. Eu sou formado em psicanálise e num curso, uma das aulas que nós estávamos participando, um dos professores, defensor do socialismo, colocou essa questão de dizer, não, quando se fala em países socialistas como Coreia do Norte, totalmente atrasado, né? Cuba, totalmente atrasado, Venezuela, totalmente se atrasou, né? Porque era avançado e houve uma degradação. Países da África que são socialistas, totalmente atrasado. Então ele colocou, não, mas os países escandinavos são socialistas e são avançados. Eu discordei na hora. Na hora. Primeiro, socialismo não admite monarquia. E nós temos uma monarquia na Dinamarca, monarquia na Noruega e monarquia na Suécia. Tô errado? Veja, existem alguns elementos que a gente precisa analisar para responder essa pergunta. Então, na faculdade a gente estuda muito o case dos países nórdicos. O que é socialismo? É o primeiro ponto. Socialismo é um sistema de produção cujo os bens de produção são detidos pelo Estado. Vou repetir. É um sistema de produção cujos bens de produção quem detém é o Estado. E o que é capitalismo? É um sistema cujos bens de produção são detidos pelas famílias. Então, quando a gente olha para os países nórdicos, a gente vê países que têm, e talvez aí seja a confusão de muitos sobre esse tema. A gente tem altas alíquotas de tributo. Nos países nórdicos, você tem uma carga tributária entre 40% a 50% do que se ganha. Então, esse conceito de tributação também é um elemento que distingue sistemas capitalistas de sistemas socialistas, mas não é o único elemento. Quando a gente diz assim, olha, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega, eles tributam muito e são felizes. Só que eles tributam muito depois de terem alcançado um nível de produtividade muito alto. Tem um colega meu que mora em Portugal, que ele diz assim, olha, Portugal ele quer ter o nível de bem-estar social dos países nórdicos com a produtividade da Angola. Então imagine um grande bolo. E aí é uma discussão sempre na área econômica. Qual é o momento de repartir o bolo? Vamos botando fermento, vamos deixando ele cozinhar, vamos botando nutriente, mas o bolo está grande o suficiente para partir, então parte. Porque você tem um trade-off, o trade-off é um dilema entre eficiência e equidade. O que é isso? Vamos supor que existe um cidadão que ele estudou muito, ele fez faculdade, fez MBA, fez mestrado, fez doutorado, e esse cara, se você botar R$1.000 na mão dele, pô, ele vai voar, ele vai descobrir uma tecnologia nova, ele vai descobrir uma forma de automação nova na indústria. Desses R$1.000 ele vai conseguir fazer R$1 milhão porque ele é altamente eficiente. E outro cidadão, e aí eu não vou entrar no mérito do contexto social, da herança histórica e tudo mais, mas que se você colocar R$1.000 na mão dele, ele vai consumir bens essenciais. Comida, vai pagar um aluguel, vai comprar remédio, porque ele precisa daquele dinheiro para aquilo. Ele não vai conseguir, de certo modo, reproduzir ou multiplicar esse recurso. Então, na economia existe um dilema entre eficiência e equidade.
Eu vou tirar de quem produz para dar para quem precisa ou não? Então, o momento é, a pergunta é, em que momento fazer isso? E em que intensidade fazer isso? E por quanto tempo fazer isso? Então, essas perguntas são respondidas da seguinte maneira: no tempo, no momento e na intensidade que a sociedade decidir. A sociedade dos países nórdicos, eles têm uma verossimilhança muito contínua. É um só povo. Você vai na Dinamarca, é um povo de pele clara, de cabelos claros, de olhos claros. A sintonia é quase que 100%. Então, do ponto de vista sociológico, existe uma explicação para isso também. Eles, em tese, aceitam muito mais eu tirar 30% da minha renda para lhe ajudar. Você que é meu conterrâneo, a gente lutou batalha juntos, travamos grandes desafios, crescemos como sociedade. Nossos antepassados lutaram juntos, construíram isso. Eles têm um sentimento histórico, patriótico, histórico e cultural muito forte. Então eles tendem a aceitar isso de modo mais pacífico. Enquanto que no Brasil, você tem uma miscigenação enorme, uma heterogeneidade enorme, regiões absolutamente díspares. E a tal da dívida social. Para você justificar em São Paulo que você vai tirar de São Paulo para pôr no Nordeste, é um absurdo. Na cabeça do paulista é um absurdo. Então, isso infelizmente também se retrata na questão étnica. Isso. É difícil você... E também na população, porque o volume populacional de uma Dinamarca é bem menor, mais reduzido, o que fica mais fácil de você administrar. Existe um aspecto sociológico, como a gente comentou, existe um aspecto cultural, existe um aspecto histórico e existe um aspecto econômico. Dizer assim, pô, a gente já vive super bem. Então, tudo bem tirar um percentual da minha renda para ajudar as pessoas que mais precisam. A questão da produtividade. E um último fator, que é a eficiência dos gastos públicos. E a honestidade. Entende? Quando você vai, que está atrelado, né? A eficiência dos gastos públicos. Você vai na Dinamarca, eu já fui, tive a oportunidade de ir na Dinamarca, visitei Copenhague, passei alguns dias lá. Você anda na rua, arquitetura, estrutura, transporte público, parques públicos, tudo limpinho, esplêndidos, tudo bem conservado, famílias inteiras fazendo piqueniques com vinhos, com refeições de boa qualidade nos parques públicos. Aí eu pergunto a você tem segurança de ir no Dona Lindu de relógio, com uma joia, bem vestido, levar um bom vinho? Você tem segurança de ir no parque, aquele que inaugurou agora na frente ali da Tamarineira, no Parque da Tamarineira, com sua família, com joia, com relógio, com bom piquenique? Então lá eles dizem, olha, tudo bem, a gente está pagando muito para o governo, mas o governo está entregando para a gente um serviço de altíssima qualidade. Ou seja, o que se paga de imposto retorna. Você retorna sempre 200%. E no Brasil não. Então por isso que isso nunca vai ser aplicado no Brasil. Não se pode confundir um país que tem um baixo índice de corrupção, que é quase zero, em relação a um país que tem uma cultura corrupcional. Sim. Então, essa é a explicação. Não se dá para fazer esse tipo de comparação. Não, é comparável. Principalmente dentro de um curso de nível superior, de pós-graduação. Eu achei realmente muito infeliz a parte do professor. E eu contestei na hora e gerou uma polêmica muito grande na sala. Né? Eu até tive que me retirar da sala porque não quis atrapalhar e fiquei até, de certa forma, indignado com aquela informação que estava sendo dada para os alunos. Então, é muito difícil isso. Bem, fica aqui o convite, Vitor Borba, né, nosso líder do grupo Nas Ruas, do movimento político Nas Ruas, para que você venha fazer o segundo tempo. Vamos sim. Né, em janeiro, você venha fazer o segundo tempo, que aí é 2026. No final de janeiro, talvez as coisas já estejam, de repente, aí a luz do que vai acontecer esteja se acendendo em 2026. Vou fechar as perguntas, mas assim, você aderiu à candidatura de Flávio Bolsonaro? Veja, eu entendo, Nil, que o presidente Bolsonaro ele é um símbolo. Aquilo que o presidente Jair Bolsonaro representa, e aí eu vou narrar alguns tópicos importantes,
a defesa do povo conservador, a família como Deus a instituiu, a defesa da liberdade religiosa, a defesa da liberdade econômica. Então, todas essas características estiveram presentes no governo do presidente Jair Bolsonaro e, portanto, tem meu apoio. Flávio Bolsonaro é um nome equilibrado, é um nome que consegue dialogar, no meu entendimento, com muito mais cautela, com muito mais sabedoria, com os lados que precisam ser ouvidos, com os lados que precisam ser contemplados. É um senador da República, não é pouca coisa. Ele tem experiência política, ele acompanhou de perto o governo do pai, viu os acertos, viu os erros, aquilo que a gente não pode repetir. E sim, meu voto em 2026 vai ser, se assim se mantiver a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, 22. E por que não o Tarcísio de Freitas? Tarcísio de Freitas, ele é um bom gestor, é um personagem político muito equilibrado, ele gosta da confiança do presidente Bolsonaro, tanto é que é governador do estado de São Paulo, por indicação do presidente Bolsonaro. É um homem extremamente competente. Competentíssimo, isso é inegável, muito inteligente. Seria também uma ótima opção, mas a escolha do presidente Bolsonaro foi Flávio, e é com Flávio que nós vamos marchar em 2026. Esse critério de falar do Tarcísio, tem se dito que Tarcísio está muito envolvido com o Centrão e alguns interesses também da esquerda. Isso é vero? Porque a gente sabe que a capacidade do Tarcísio, inclusive, parece que ele foi primeiro lugar, ele teve uma nota lá... Acho que foi no IME. Exatamente. Acho que foi no IME. Tarcísio, mais uma vez, é um nome de preparo absurdo. Tem feito uma excelente gestão em São Paulo. Mais uma vez, goza da confiança do presidente Bolsonaro. Mas ele tem um perfil, eu diria que mais aberto. Algumas pessoas entendem que o Brasil precisa desse perfil mais aberto para poder governar. E outras pessoas entendem que a gente precisa de um perfil um pouco mais firme do ponto de vista ideológico, naturalmente, nas defesas das pautas conservadoras. Eu acredito que são dois bons nomes, com perfis diferentes. O presidente Bolsonaro elegeu o Flávio Bolsonaro para ser o candidato, e o presidente Bolsonaro tem minha confiança, portanto, meu voto é no Flávio. Eu até diria que poderia ser Flávio, candidato a presidente, e o Tarcísio como vice-presidente. Uma dupla. Acho difícil que isso vá acontecer. Eu acho que seria inviável, porque perderíamos São Paulo, né? É o maior estado do Brasil. É verdade. A gente precisa de São Paulo para fazer esse pêndulo importante numa eleição que tende a ser muito apertada. Bem, ficamos por aqui e na promessa de a gente poder voltar no segundo tempo com o Vitor Borba, junto comigo aqui no Voxcast, de Olho na Política, em 2026. Prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer todo. Desculpa aí. Nada. De repente a gente estourou o horário. Vamos embora. Né? Era prometido fazer aqui 50 minutos, uma hora, já vamos com mais ou menos ali uns 10 minutos além. Não, prazer. Não é? Conversa boa, passa rápido. E ainda tinha mais conteúdo para falar, hein? Dá para passar. A gente não falou sobre inteligência artificial. Vamos falar. A gente vai falar na segunda tempo. Deus permitir. Eu estou fazendo algumas palestras sobre inteligência artificial. Profissional do futuro. Se você estiver interessado em levar essa palestra, é só entrar em contato aqui com o nosso Voxcast. E nós fizemos agora 2 palestras, uma na FG e outra na Universidade de Tiradentes. O profissional do futuro hoje, ele é aquele que sabe lidar com a tecnologia e também sabe lidar com os fatores humanos. Perfeito. Esse é o grande profissional do futuro. E fica aqui o agradecimento mais uma vez e vamos ler, hein, pessoal? Vamos perder essa preguiça. Joga essa preguicinha pro alto e vamos ler para entender o que é política, entender o que significa esquerda e direita, que muita gente não sabe, tem a menor ideia. Eu já sei, inclusive, de pessoas, amigos meus, que têm um perfil totalmente de raciocínio de direita, liberal, economia liberal, porque também essa diferença, né? Sim. O liberal econômico é uma coisa. Sim. E o liberal social é outra coisa. É o diagrama de Nolan. É. O diagrama de Nolan a gente pode conversar na outra ocasião. Exato. Mas fala ali dos extremos entre o conservador e o progressista
e o intervencionista e o liberal. Exato. Então, eu tenho amigos que têm um raciocínio, pensamento, ação, modo de viver totalmente conservador e de direita, mas vota na esquerda. É incongruente, É né? incongruente totalmente, porque ele se ilude com as narrativas do socialismo com relação a direitos humanos, isso, aquilo outro. E aí aquilo ali é um discurso bem, sabe, que parece que massageia o ego. Sim. Diz assim, eu sou bonzinho, eu quero isso para mim e tal. Só que não é exatamente isso que a esquerda faz. A visão da esquerda é outra totalmente diferente. É a questão dos impostos mais altos, como você estava explicando, né? Do direito de propriedade pertencer ao Estado, o Estado dominar quase que tudo. Então isso aí são coisas que você precisa estudar. Procure aí no Google, ou na inteligência artificial, ou então compre livros para poder entender. Debruce nos livros que nós teremos com certeza uma sociedade brasileira melhor e mais fácil de lidar do que essa polarização do jeito que está. Valeu, grande abraço, tamo junto. Fique com Deus. 2026, bom Natal para todos aí, feliz ano novo, tamo junto e a gente vai. Eu vou deixar inclusive ele se despedir aqui. Vou passar a câmera para ele, beleza? Para mim é uma grande alegria, Deixa eu Nil. passar aqui para você se despedir. Uma grande alegria estar com você essa noite. Você que está nos ouvindo, se não nos falarmos daqui para o final do ano, Feliz Natal, um próspero ano novo. Que 2026 seja um ano de bênçãos para você, para sua família, um ano de muita proteção, um ano de muita prosperidade, mas sobretudo de muita dignidade, de honestidade, que a gente possa construir um Brasil melhor. Valeu, 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 valeu. Grande abraço a todos. A gente se vê na próxima VoxCast de olho na política. Grande abraço a todos. Deixa seu like e assina o canal. Beleza?